Bom dia, bom dia, como vão vocês? Hoje é dia 20 de agosto e eu vim trazer uma palavra de Deus para a sua vida, amém? Para mim, para a sua, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, né? Ela tanto serve para mim como para você, amém? Faz tempo, né? Faz tempo que eu não venho gravar, confesso que eu estava sentindo falta, né? A correria do dia a dia se faz presente na nossa vida, né? Mas a gente não pode deixar que o tempo nos consuma e a gente tem que dedicar parte do nosso dia a buscar de Deus, amém? Porque a gente sabe que a palavra de Deus é alimento para o nosso espírito, para a nossa alma. A gente tem muitas tarefas durante o dia, mas a primícia de Deus, a palavra de Deus é o nosso alimento, a gente não pode abrir mão dela, amém? Mesmo que eu não esteja gravando vídeos, eu estou sempre procurando me alimentar da palavra de Deus, porque ela é tudo na nossa vida, né, gente? Então vamos lá. Hoje eu fiz algumas anotações, algum estudo sobre o que a gente está vivendo, né? Os finais dos tempos, porque segundo a palavra de Deus diz, nós estamos vivendo os últimos dias aqui neste plano, né? Não vem falar isso para te assustar, até porque a nossa vida plena será junto de Deus, né? A gente tem que ter consciência que todo dia é nos tirado um dia do nosso calendário da vida, amém? A cada dia que passa, nós estamos mais perto aí de ter o nosso encontro com Deus. E aí a pergunta que eu quero fazer hoje: você está se preparando para o grande dia do encontro com Jesus? O que você está fazendo para isso? Porque a gente tem que saber que isso é passageiro, né, gente? Esta vida é passageira. E como ela passa rápido. A gente para pensar e analisar como o tempo está acelerado, né? Isso é notório, isso é visível para todos, né? Observarem como o tempo está acelerando, como o tempo está passando rápido. Hoje já é quinta-feira, né? Já estamos em agosto, final de agosto. Então a gente vê que o tempo está bem acelerado, né? Mas é tudo cumprimento de escrituras, amém? A gente que conhece um pouco da palavra de Deus sabe que está tudo nas escrituras, né? Está nas escrituras que o tempo, nos finais dos tempos, o tempo se abreviaria. E como está se abreviando, né? E esta é a pergunta de hoje que eu quero fazer para mim, para você, né? Você está se preparando para o encontro que um dia todos nós vamos ter com Jesus, né? A gente vive neste mundo como se a gente fosse eterno, né? Como se a gente fosse viver aqui para sempre. E a gente sabe que não é assim, né? Nós estamos aqui de passagem, e diga-se de passagem que é uma passagem rápida, né? A gente para pensar, ontem mesmo eu era uma menina, hoje já estou com 51 anos, já sou vó, então a gente para pensar como passa rápido, né? E a gente não pode perder tempo de focarmos nossos pensamentos, né? Somente nessa vida, porque isso aqui é passageiro. A gente tem que viver conscientes que a nossa vida será depois disso daqui, que será eterno, né? E aí, o que a Escritura fala sobre isso? Que há somente dois caminhos, né? Nós vamos fazer aí uma viagem
né? E essa viagem, ela só tem 2 caminhos para nós escolhermos por qual caminho a gente quer seguir. E a Bíblia fala que há 2 caminhos, que é o estreito e o caminho largo. O caminho largo é aquele caminho, né, que a gente vive aí fazendo todos os nossos gostos da nossa carne, né, vivendo de maneira errada, vivendo de maneira tendo condutas totalmente que desagradam a Deus, né, vivendo no pecado, achando que podemos fazer tudo. E o caminho estreito, que é o caminho, né, longe das coisas erradas, longe do pecado, longe da iniquidade, né, que a Bíblia fala, vivendo uma vida mais de santidade, de busca da presença do Senhor, da presença de Deus, né, focando no que Deus quer para nós, vivendo a palavra de Deus, porque na vida a gente não pode ser somente conhecedor da palavra, mas nós temos que viver a palavra de Deus, né? Porque muitos conhecem a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, né? Tem na ponta da língua todos os versículos, escrituras, capítulos, né? Textos da Bíblia, mas que não põem em prática. Seriam como os fariseus, que está na Bíblia, né? Jesus falava que os fariseus eram assim, que eles pregavam, falavam da palavra, mas não viviam, né? Aí é vã a nossa fé, né? A nossa crença em Jesus. Aí se torna-se vã, porque nós não vivemos aquilo que pregamos. Amém? E se a gente quer agradar a Deus, a gente tem que viver segundo o que Ele deixou para nós, né? Vivemos na conduta que Jesus deixou para nós nas Escrituras. Amém? Se a gente quer agradar a Deus, se a gente ama a Deus, a gente vive as Escrituras, né? Tem um texto em João que fala, né? Aquele que me ama segue os meus mandamentos. Então, se a gente ama a Deus, se a gente fala que ama a Deus, a Jesus, a gente segue os mandamentos dele. Amém? E o que a gente tem que fazer para se preparar, né? Se preparar aí para nos preparar nosso espírito para o grande dia da volta de Jesus, que a gente sabe, né? Que a gente conhece as Escrituras, a gente sabe que está se aproximando muito rápido do grande dia da volta de Jesus, porque ele deixou escrito que ele voltaria. Amém? Ele deixou essa promessa de que ele voltaria, né? Eu fiz uma série de anotações aqui que eu gostaria de falar para vocês. Que Jesus disse que voltaria, né? Um dia ele se entregou por nós e ele disse que enquanto ele iria, ele deixaria o Espírito Santo conosco, mas que ele voltaria para nos buscar. Isso é a promessa dele. Deixa eu ver se eu encontro o texto que ele garante que ele voltará. Na verdade, eu escrevi tanta coisa que eu acabei me perdendo. Mas vamos lá. Então, o que a gente tem que viver hoje? A gente vive muito preocupado, muito focado nas coisas deste mundo, né? Preocupado nessa pandemia, como vai ser, né? Se vai faltar emprego, se a gente vai ter o que comer, o que beber, se a gente vai ter provisão, né?
para sustentar a família, para pagar aluguel, para pagar as contas, enfim. Claro que a gente tem que viver, com certeza, preocupado com as coisas, né, deste mundo, mas não somente focada nas coisas deste mundo, né, porque quando a gente aprende, que quando a gente entrega tudo nas mãos do Senhor, tudo Ele provê, né? Há um texto que eu sempre medito, que eu sempre trago a recordação, que eu acho que é um texto um dos mais importantes na Bíblia, que Jesus deixou para nós, para que a gente tenha entendimento, né? Que está em Mateus, que fala: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas Ele vos acrescentará. Então Ele deixa bem nítido, bem óbvio, né? Que a gente primeiramente tem que buscar o reino de Deus e a justiça dele, e todas as coisas Ele provê, todas as coisas Ele vai acrescentar, seja na área financeira, da saúde, casamento, profissional, tudo, né? É como diz em Salmo 23 também: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nada. Quando Ele fala nada, exatamente nada, nada nos faltará. A gente tem que ter esse conhecimento na nossa vida, que nós somos carnes, mas nós também somos espíritos, e que a gente não pode caminhar sozinho segundo os nossos achismos, segundo o que a gente pensa, mas a gente tem que ser totalmente dependente de Deus, totalmente, e é isso que Ele quer, né? Primeiramente porque Deus é um cavalheiro, Ele deu livre-arbítrio para nós buscarmos de livre e espontânea vontade, né? Ele deu essa escolha para nós buscarmos Ele, né? A gente sabe que Deus, Ele é muito cavalheiro, Ele não obriga ninguém a amar Ele, a buscar Ele. Ele deixa nas nossas mãos essa escolha. Amém? Então cabe a nós, só nós podemos fazer essa escolha através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, né? Deus entregou Jesus se entregou na cruz, né? Jesus se entregou por amor a nós. E o mesmo a gente tem que fazer por Ele. Há mais de 2000 anos Ele se entregou na cruz por nós, por todos nós, pelo bandido, pela prostituta, por todos nós, né? Deus nos ama, cada um de nós por igual. Do mesmo jeito que Ele me ama, Ele ama você, Ele ama o marginal, Ele ama a prostituta, né? Ele ama o corrupto, Ele ama a cada um de nós. E Ele deixou livre-arbítrio para nós, para termos direito de escolha, porque Ele quer que nós sejamos livres para amá-lo. Amém? Então, o que a gente tem que fazer hoje, né? Primeiramente, para nos preparar para a volta de Jesus, porque a gente tem que nos preparar. A gente não pode viver achando que as coisas desse mundo é só isso, de morreu, acabou. Como muitas vezes eu escuto falar: a vida é passageira, vamos curtir, vamos viver, porque a vida é passageira. Essa aqui é passageira. E depois? Não adianta você querer viver tudo que você tem vontade aqui nessa vida, sem se preocupar para onde você vai, porque aí que é a pegadinha de Satanás, né? Pegadinha de Satanás, não é do malandro não, é de Satanás. Ele tem essa pegadinha, né? Porque muitas vezes ele sopra no ouvido da gente e a gente abraça, né? Achando que são pensamentos nossos, mas não, são pensamentos dele. Ele joga no nosso ouvidinho: vai lá, não dá nada não, vai curtir sua vida, vai. Faz o que você tem vontade, porque Deus é bom. Imagina, Deus é bom, Ele vai perdoar os seus deslizes. Deus perdoa sim, gente. Deus, Ele é galardoador.
né? E Ele garante sempre na palavra dele que Ele nos perdoa. Mas para isso é preciso arrependimento. Como teve aquela prostituta que todos queriam apedrejar, né? Jesus falou para ela: vá, estão perdoados os teus pecados, vá, mas não peque mais. Então a gente tem que ter essa sabedoria e essa visão de que pecadores somos eternos pecadores, porque isso está no nosso DNA, mas nós temos que nos arrepender e não pecarmos mais, amém? Então o que a gente faz para se preparar? A gente primeiramente, a gente tem que ter a mudança de vida. Primeiramente, a gente tem que crer em Jesus. Amém? O primeiro passo é crer em Jesus, crer que Ele veio em vida por nós, que Ele deu a vida dele por nós e que Ele ressuscitou ao terceiro dia. A gente tem que crer nisso, que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Se a gente não crer, nós já estamos condenados. Assim diz a Bíblia. Nada do que eu estou falando aqui é o que eu acho, que eu penso. Eu sempre friso isso. É o que a Escritura de Deus fala. E se você não acredita na Escritura, bom, aí é entre você e Deus. Amém? Eu não estou falando de nada do que eu acho, do que eu penso. Que fique bem claro. Amém? Então, primeiramente é crer que Jesus é o Filho de Deus e que Ele ressuscitou o terceiro dia. O segundo passo é aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, né? Porque a palavra de Deus fala, né? Que eu sou o caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Ele é o ponte, Ele é o elo, né? Ele se entregou na cruz, o véu do tabernáculo se rasgou e Ele passou a ser a ponte. Jesus é a ponte, Jesus é o caminho. Nós não chegaremos a Deus se não for por Jesus. Amém? Então a gente tem que entregar a nossa vida, né? E pedir perdão dos nossos pecados, reconhecer, né? Reconhecer que a gente é pecador, pedir perdão dos nossos pecados, né? E aceitar Jesus como nosso suficiente Senhor e Salvador. Isso a Bíblia fala que você tem que declarar com sua boca. Há mistérios, gente, na palavra de Deus, que é coisa de Deus mesmo. Para quem não acredita na Bíblia, gente, é triste, porque, como diz, né, em João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E ela liberta. A partir do momento que você começa a conhecer a palavra de Deus, buscar, Deus vai ampliando sua mente, vai abrindo tua mente e vai te libertando de todas as mentiras, de todas as coisas erradas que um dia você pensa que eram certas, mas que são erradas. Amém? Porque a cultura do mundo hoje está totalmente do avesso, né? O certo passou a ser errado e o errado passou a ser certo. Mas a palavra de Deus liberta. A palavra de Deus liberta. Busque. Aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador, declarando com tua boca. É uma oração simples. É uma oração simples que você mesmo fala com sua boca. Fala: Senhor, eu creio que o Senhor veio a este mundo em carne, né? Que o Senhor morreu na cruz por nossos pecados e ressuscitou o terceiro dia. Eu creio, Senhor, e entrego minha vida neste momento a Ti, Pai. Escreve meu nome no livro da vida, Pai. E é isso, gente. E essa simples oração que você declara com sua boca, que vai mudar sua vida totalmente. Porque a partir do momento que você aceita e declara com seus lábios que Jesus é o seu Salvador e Senhor,
ali ele já começa a trabalhar na sua vida. Porque a partir do momento, a palavra de Deus fala, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você deixa de ser criatura para ser filho de Deus. É a palavra que fala isso, gente. Que muitas pessoas acham que são filhos de Deus, mas nós não somos. Até conhecer Jesus, até nos entregar verdadeiramente para Jesus, fazer essa oração. Nós somos criaturas. A palavra de Deus fala. A partir do momento que a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a ser chamados de filho. Olha que maravilhoso isso, gente. E se todas as pessoas soubessem disso, faria essa oração o mais rápido possível. E quando a gente passa a ser filho de Deus, parece que a gente começa a viver tudo aquilo que Deus tem para nós, para derramar na nossa vida de maneira assim especial. Amém? E ali ele começa a mudar a nossa vida. Ele começa a falar, bom, meu filho me aceitou como Senhor e Salvador, agora eu vou começar a transformar a vida dela. E ali ele começa a fazer a mudança da nossa vida, começa a mexer na nossa estrutura e começa a fazer a mudança. Às vezes a pessoa fala, nossa, fulano mudou. Não é ela que mudou, assim é Jesus que foi transformando a vida dela. E é gradativo, é por etapas, é um processo, como falam. É um processo que Deus vai mudando o seu caráter, consertando o que tem que ser consertado, ali ele vai mexer. E ali você vai começar a ter uma vida assim, que você vai começar a se parecer mais com Jesus. Você vai ter misericórdia, né? Você vai ter mais bondade, você vai olhar o seu próximo com mais amor, né? E Deus vai transformando. Aquele que tinha costume de mentir, passa a não mentir mais. Aquele que roubava, passa a não roubar mais. Aquele que se prostituía, passa a não se prostituir mais. Porque Deus vai arrancando, né, o pecado de nós. E quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo começa a caminhar com a gente, a nos mostrar as coisas erradas. Que a palavra de Deus fala que o Espírito Santo é o único que constrange do pecado, do juízo e da justiça. Então, ele começa a caminhar com você e te mostrar as coisas erradas. Então, a partir daquele momento, quando você vai começar a fazer uma coisa errada, na hora o Espírito Santo te constrange e você vem aquele arrependimento, aquela vergonha na hora, fala, nossa Senhor, me perdoa, eu errei. E aí você pede perdão, se reconcilia com Deus, continua. E é assim que é o trabalhar de Deus, gente. É extraordinário. É extraordinário. A gente começa a ter uma visão, assim, uma conduta, que as coisas que você gostava, você passa a não gostar mais. Entendeu? Às vezes a pessoa fala, você não faz mais tal coisa, você não vai mais em festa, você não bebe. É Jesus que transforma. É Jesus que vai nos lapidando. A gente é uma joia bruta. E Jesus vai trabalhando ali. Ele vai nos esculpindo e vai nos deixando uma joia linda, né? Cada vez mais parecida com Jesus. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. É aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. É a palavra de João 8,32, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Ela vai libertando, você vai... Aquilo que você gostava, você passa a não gostar mais, porque não faz mais parte de você. Entendeu? E às vezes o mundo vai te julgar, vai te falar, crente,
a crentona, os beatos. Mas amém. O que importa é aquela vida que você passa a ter com Jesus, aquela alegria que você tem de estar na presença de Deus. Ah, gente, não tem coisa melhor. Não tem balada na vida, não tem baladinha, flashback, não tem. Ou para quem gosta de funk, não sei, para quem gosta das coisas do mundão. Gente, a verdadeira alegria está em Jesus. Ele nos supre de tudo, Ele nos dá alegria em viver, a gente começa a viver toda a plenitude e tudo aquilo que Deus tem para derramar na sua vida ali, Ele começa a derramar, você começa a viver as promessas de Deus são lindas. Ele fala, né, que você viverá o melhor, comerá o melhor desta terra, né? Jesus falou, vocês terão vida, vida em abundância. É maravilhoso, gente. O desejo que eu tenho para você que está vendo esse vídeo é que você descubra, que você venha ter esse encontro real com Jesus e que você comece a viver tudo aquilo que Ele tem para você. Às vezes você vive uma vida assim que nada dá certo, nada vai para frente, você não entende, vem depressão, vem, sabe, aquela vida que nada flui, que nada vai para frente. E às vezes muitas pessoas estão se entregando à depressão, à tristeza, estão tirando suas vidas. É muito triste. Se você vier a ter esse entendimento do que Jesus pode fazer na sua vida, da transformação, da alegria. E a gente tem essa chance. A gente ainda tem essa chance. Enquanto a vida, a esperança, né? Então, tenha mudança. Se você está incomodado, não aguenta mais viver a vida que você vive, tenha essa atitude de mudança, né? E aí você começa a viver a palavra de Deus, né? Buscar de Deus, buscar o que está nas Escrituras, que Deus fala muito conosco nas Escrituras. Aquele dia que você está triste, sabe, tá para baixo, você vai lá, pega a palavra de Deus e começa a ler aquilo que começa a te encher, porque a palavra é viva, né? Alimento. É maravilhoso, maravilhoso. Deus deixou tudo ali para nós, tudo mastigadinho. Aqui está aqui, ó, o alimento para vocês, meus filhos, né? A palavra de Deus fala, né, que Jesus falou que venha a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. E Ele alivia, gente, através da palavra de Deus, Ele alivia. É demais, né? E aí você começa a ter uma vida de oração, ter um momento com Deus todos os dias, que é aquele momento que você ora, você consagra teu dia, você pede toda a direção dele para a tua vida. E Ele vai fazendo, gente, Ele vai fazendo, Ele vai fazendo, e Ele vai fazendo. E assim a gente vai se preparando, né, para a volta dele, porque Ele garante que Ele vai voltar, né? Ele vai voltar, porque tudo indica a volta dele, que está mais perto do que a gente imagina, que a gente já está vivendo aí, tudo que Mateus 24 fala, né? Que os apóstolos falavam, Senhor, quando que o Senhor voltará? Né? E ele fala na palavra, né? Jesus deixou lá nas Escrituras, Mateus 24 fala que haverá guerras, rumores de guerras, terremotos, pragas, pestes. A gente está vendo tudo aí. A gente está vivendo essa pandemia. Esses são todos sinais, gente, de cumprimento das Escrituras. Os terremotos estão abalando o mundo inteiro aí. Terremotos, né, fortes. A gente está vendo as pragas aí, gafanhotos, besouros aí, não sei mais o que, invadindo as colheitas, acabando com tudo. Gente, é tudo o cumprimento das Escrituras. Acorda, tu que dormes. Jesus está mostrando aí todos os sinais e as pessoas estão dormindo.
Esse tempo de pandemia, gente, Deus ele é tão maravilhoso que Ele deixou esse tempo para nós termos tempo de buscarmos a face dEle. Ele deixou esse tempo para a gente acordar. Eu vou deixar esse tempo vocês dentro de casa para vocês me buscarem, para vocês descobrirem o que está acontecendo. Acorda, tu que dormes, né? Assim diz a palavra, acorda, tu que dormes. Os sinais estão todos aí. Já que se completou quase todos os sinais que estão nas Escrituras, né? O amor de muitos se esfriaria, a gente viu o amor de muitos se esfriando, o amor ao próximo, né? É filho matando pai, pai matando filho, é corrupção, é as doenças, esses vírus, as pragas, terremotos, tudo indicando a volta de Jesus. Jesus está próximo, né? Porque Ele deixou coisa boa escrita para a gente, né? Que Ele virá nos buscar. Ele virá nos buscar, né? Ele virá nos buscar. Aqui, essa palavra em João 14, do 1 ao 3, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vocês também. Gente, muito lindo. Jesus foi. Gente, eu me emociono. A palavra de Deus mexe muito comigo, porque ela é linda. E você vê a promessa de Jesus. Ele falou: quando eu for, eu vou preparar lugar para vocês. E eu voltarei e os levarei para mim mesmo. Então, gente, a gente tem que se preparar para essa volta de Jesus, porque Ele prometeu que Ele vai voltar. E Ele é fiel e justo, Ele vai voltar para buscar aqueles que estiverem vivendo a palavra dEle, aqueles que forem fiéis até o fim, né? Como disse Paulo no final da vida dele, ele falou: combati o bom combate, encerrei a carreira, entreguei a fé, e agora eu fico esperando, né, a minha coroa da vida, que será entregue para mim. E a certeza de Paulo